Olá, a semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação da Lei Geral do Esporte, projeto que vai substituir a Lei Pelé, com novidades como mais rigor para os clubes formadores de atletas. Teve também a votação de vetos presidenciais e a derrubada dos vetos a dois projetos que beneficiam os produtores de cultura, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. E deputados e deputadas começaram a discutir a PEC que aumenta de R$ 400 para R$ 600 reais o Auxílio Brasil e dá benefícios para caminhoneiros e taxistas. Vamos começar falando de esportes. A Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral do Esporte no lugar da Lei Pelé. Ao contrário da legislação atual, a nova lei considera profissionais todos os esportes, e não apenas o futebol. O texto também implementa o Fundo Nacional do Esporte com regras específicas para o financiamento do setor. A proposta teve origem no Senado e conta com mais de 200 artigos que tratam de um amplo leque de assuntos, como as obrigações dos clubes em relação à formação de atletas, os direitos dos atletas, apoio aos ex-esportistas e fontes de recursos, principalmente a arrecadação de loterias. O projeto também obriga sites de apostas esportivas a terem sede no Brasil para patrocinar equipes, ou seja, para divulgarem suas marcas. Uma das inovações aumenta as exigências para os clubes formadores de atletas, entre elas a obrigação de oferecer aos adolescentes programa de orientação e suporte contra o abuso e a exploração sexual e garantir segurança e instalações adequadas para as categorias de base. O plenário alterou alguns pontos da proposta, retirou do texto, por exemplo, as isenções fiscais previstas para empresas promotoras de eventos esportivos que não precisariam pagar imposto de renda e tributos como IOF, IPI, CSLL, PIS, PASEP e COFINS. Que empresas são pequenos clubes, são grandes empresas promotoras de evento, porque daí muda tudo. Uma política de isenção tributária para pequenos, médios, para ajudar a gerar emprego, desenvolver o esporte é uma coisa. Outra coisa, na carona da Lei Geral do Esporte, ter uma isenção ampla, geral e restrita para todo mundo. O projeto duplica as penas para os crimes de racismo no esporte e estabelece como condição para que os promotores de competições recebam recursos públicos a distribuição de prêmios iguais para homens e mulheres. Além disso, considera serviços públicos essenciais às atividades do profissional de educação física, assim como os locais onde essa prática acontece. E estabelece um mínimo de 150 minutos por semana para as aulas de educação física nas escolas. O projeto acabou aprovado por ampla maioria e, como foi alterado, terá que ser novamente examinado pelo Senado. A gente reconheceu e empoderou profissionais que foram extremamente injustiçados na pandemia, que são os profissionais da educação física, que são profissionais de saúde. Esta casa reconheceu que profissional da educação física é essencial, assim como clubes e academias em locais que promovem atividade física. A OMS reconhece da importância da atividade física como saúde. O plenário começou a discutir a proposta de emenda à Constituição que cria até o fim do ano benefícios sociais e econômicos que somam pouco mais de 40 bilhões de reais fora do teto de gastos, inclusive com aumento de R$ 400 para R$ 600 reais do programa Auxílio Brasil. Para evitar questionamentos judiciais a respeito da iniciativa, vetada em ano eleitoral, a proposta, que reúne no mesmo texto duas PECs, estabelece estado de emergência no país, sob a justificativa de que a disparada do preço dos combustíveis compromete o poder de compra da população e penaliza os mais pobres. Uma das PECs, já aprovada pelo Senado, aumenta o valor do Auxílio Brasil e, além disso, cria um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, duplica o valor do Vale Gás, atualmente de R$ 53 por mês a cada 2 meses, permite a concessão de benefício ainda ser regulamentado para taxistas e ainda prevê o repasse de 2,5 bilhões de reais para estados compensarem a gratuidade da passagem de ônibus para idosos e de outros 500 milhões para o programa Alimenta Brasil, que compra alimentos de agricultores familiares e distribui para famílias pobres. O texto também prevê créditos de 3,8 bilhões de reais para os estados reduzirem a carga tributária sobre o etanol, uma maneira de baratear o preço do álcool combustível. Para os deputados governistas, a PEC representa um alívio para as pessoas mais pobres em ano de crise econômica causada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Já os deputados da oposição defenderam benefícios permanentes e não temporários e classificaram a PEC de eleitoreira. Mas, para muitos deputados, ela vai furar o teto de gastos e trazer mais inflação. Responsabilidade fiscal não é incompatível com política social, política de transferência de renda. Muito pelo contrário. Política social sem recursos, sem orçamento equilibrado é demagogia. É criar uma bomba para as futuras gerações. Esta política adotada é uma política temporária, é uma política eleitoreira e que não traz a solução definitiva para os seus problemas no Brasil. O PSB defende R$ 600, mas defende em caráter permanente. Vai ganhar o auxílio de R$ 600
e agora com essa PEC ele vai ganhar mais de 200, virará R$ 800, mas essa PEC ela é muito maior do que isso. Ela ajuda os caminhoneiros, ela ajuda o aposentado, os idosos do nosso país, ela ajuda os taxistas. Deputados e senadores também se reuniram em sessão do Congresso para apreciar vetos presidenciais. 13 deles foram derrubados por meio de um acordo entre governo e oposição, que envolveu também a manutenção de outros vetos. 2 dos vetos derrubados foram muito comemorados em plenário, os que afetavam 2 leis de incentivo e apoio à cultura. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. As 2 leis somadas prevêem repasses de quase R$ 7 bilhões ao setor cultural como maneira de combater os efeitos da pandemia. A construção desse acordo foi fundamental para que a gente pudesse este parlamento dar uma resposta decisiva e fundamental para a sociedade brasileira, que dará essas 2 leis em vigor. Eu acho que o acordo, obviamente, ressalvados os destaques, responde a esse esforço de construção, mas eu acho que nós celebraremos a grande vitória da cultura brasileira. O Congresso derrubou também veto presidencial a trechos do projeto do Estatuto da Advocacia, que tratam da inviolabilidade dos escritórios de advogados. Os trechos vetados garantiam a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil durante a busca e apreensão em escritório. Entre outras atribuições, esse representante pode impedir a apreensão de documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação. Não é nenhuma novidade que tenha um membro da OAB junto para fiscalizar se a operação está acontecendo de acordo com o que o juiz determinou. O juiz está determinou investigar determinado crime. E é aquele crime que tem que ser investigado, não os demais. Então, o advogado tem o direito de ter um membro da OAB naquele momento. Vários outros projetos tinham sido vetados e o acordo permitiu que esses vetos também fossem derrubados. Ou seja, os projetos passam a valer. Alguns deles. O projeto que inclui o nome da psiquiatra Nise da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, o que substituía a expressão Dia do Índio, comemorado em 19 de abril, pelo Dia dos Povos Indígenas, o que anulava as multas aplicadas a empresas que atrasaram a entrega do guia de recolhimento do FGTS à Receita Federal, uma reivindicação das empresas de contabilidade, e o que batiza trecho da BR-153 entre o Rio Grande do Sul e o Pará com o nome de Rodovia Presidente João Goulart, presidente da República derrubado pelo golpe militar de 1964. Entre os vetos mantidos nesse acordo, ou seja, que permanecem sem validade, estão o trecho do projeto da quebra de patentes de vacinas, que obrigava o titular da patente a fornecer as informações necessárias para outra empresa fabricar o produto, o que garantiu o aproveitamento em outras empresas públicas de empregados da Eletrobras que vieram a ser demitidos no processo de privatização da empresa, e o projeto que dispensava os portadores de lúpus e epilepsia de contribuir por 1 ano antes de conseguirem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o governo se comprometeu a mandar outro projeto ao Congresso para regulamentar o benefício. Nós estamos falando de pessoas, de doenças raras. O lúpus é um mal que hoje acomete muitas famílias, para que a gente também, no mesmo prazo, assim como foi o acordo do veto 29, a gente possa trazer uma medida provisória, um projeto de lei para sanar esse problema. O plenário da Câmara também aprovou medida provisória que libera R$ 1,2 bilhão para compensar perdas de agricultores familiares atingidos pela seca no início do ano nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso vai permitir descontos de mais de 50% nas dívidas contraídas por pequenos produtores junto ao Pronaf no segundo semestre do ano passado. Esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Semana que vem tem mais. Até lá!